O episódio de hoje do documentário O Complexo de Vira-Latas vai mostrar que a elite branca brasileira da época colonial teve um papel importante na construção do sentimento de inferioridade que alguns brasileiros têm em relação a outros povos. O vídeo é uma produção da Cabroeira Filmes e da Sem Cortes, com direção de Leandro Caproni. Por complexo de vira-lata, entendo eu, a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O complexo de vira-lata não é uma coisa que os brasileiros sofram, é uma coisa que foi inoculada nos brasileiros por, eu digo assim, uma parcela da elite brasileira para desvalorizar o que era feito aqui dentro e manter o país submisso a determinadas ideias, para fazer com que o país aceitasse determinadas diretrizes e tal. Quem construiu essa questão? Quando essa questão se tornou importante? Ela se tornou importante para quem? Acho que é essa a pergunta que tem que ser feita. Em primeiro lugar, ela foi construída, foi colocada por intelectuais, por acadêmicos como Nina Rodrigues, Monteiro Lobato e outros pensadores que tentaram pensar o Brasil e que pensaram o Brasil não da forma como eles gostariam que fosse. Eles viam um Brasil que não era o Brasil que eles queriam talvez uma Europa aqui. Aqui não é Europa, aqui é o Brasil, é outra coisa. Eles tiveram uma educação europeia, uma educação intelectualizada e tal, né? E eles não viam no povo daqui algo que fosse o reflexo do povo que eles admiravam. Começa aí o problema. Nunca a gente pode generalizar de maneira absoluta para as classes sociais, tá? Mas eu vejo isso muito ligado a uma camada média, um setor da camada média, tá? A camada alta e também setores populares que veem o brasileiro como sendo aquele inferior, indolente, que até hoje ainda não conseguiu conquistar um outro lugar no mundo, porque não tem capacidade, não mostrou capacidade para isso. Você tem, por parte daquilo que foi se constituindo com um sentimento de Brasil, um sentimento aí sim de inferioridade, porque as classes que formaram, aquelas classes, os segmentos mais altos da nossa sociedade, que vieram para cá, os portugueses começaram a colonizar aqui, eles tomaram índios e negros muitas vezes como sendo inferiores e isso jogando na mistura. O complexo de vira-lata é bem antigo, ele não é? Ele está na formação do nosso povo. Como é que você mantém um escravo trabalhando? Além do chicote, você precisa convencer ele de que ele tem que trabalhar. Você precisa convencer ele que ele não pode fazer nada melhor do que carregar um fardo nas costas, do que fazer um trabalho embrutecedor, do que fazer um trabalho braçal. Então, para isso, você tem que mostrar que ele é inferior. A maneira de mostrar que ele é inferior é você falar que ele é racialmente inferior. A teoria do Gobineau, da inferioridade das raças, a teoria racialista, foi apreendida por setores da elite brasileira, como o Silvio Romero, que achava que a miscigenação ia matar o brasileiro, ia matar o seguinte, ia corromper o caráter do brasileiro. Qual era a solução? Importar raça branca da Europa, importar europeus para purificar o sangue brasileiro e fazer de nós um país branco, um país, porque a ideia de que o branco era superior era disseminada não só da Europa para cá, ou seja, de fora para dentro, mas aqui dentro também pela elite brasileira, uma elite postiça europeia que tinha a cabeça em Paris e o bolso em Londres. Então, de alguma forma, a Casa Grande e a Senzala ainda estão de pé e o povo brasileiro não tem consciência da cidadania. O povo brasileiro é muito resignado, né? Muito entregue ao poder quase taumatúrgico de alguém que está por cima. Amanhã você vai ver aqui no Repórter Brasil o 4º episódio do documentário sobre o Complexo de Vira-Latas.